falando da maior preocupação no momento aqui em Sorocaba e região. Eu estou falando da ocupação dos leitos Covid-19 nos hospitais da cidade. A preocupação, capacidade, lotação, enfim. E aí, nós vamos divulgar aqui a última informação por parte da Prefeitura de Sorocaba, não é isso? Tem aqui a tela, olha lá. A Dibjatene, que é no KM 106 da Raposo Tavares, você está vendo aqui, com 90% de UTI sendo utilizados, portanto 90% leitos clínicos 100%, não recebe mais nenhum paciente. 50% CHS, leitos e clínicos e UTI 90%. Preocupante também. Hospital de campanha 57% leitos clínicos e de estabilização 50%. Isso aqui, estabilização é só transitório, não pode ser considerado UTI 100%, tá? Mas a lá também está com 50% de ocupação. Santa Casa, 100% leitos clínicos e praticamente 100% UTI, não dá para receber mais. GPASSE, você está vendo aí embaixo os hospitais particulares. A situação de leitos clínicos um pouco mais considerada, né? Não tão tranquila, mas administrável. Evangélico 57, 23 Samaritano e 50% Unimed. E já na UTI, evangélico não recebe, Samaritano está numa situação melhor e ainda com quase lotado, a Unimed ainda preocupante esse número de 86,66%. O que acontece? Com isso, alguns pacientes da cidade de Sorocaba já começaram a ser transferidos para outros lugares, outras cidades, até para São Paulo. O Basílio Magno está com a gente, aliás, em frente à Santa Casa. Vamos fazer o seguinte, Basílio, isso aqui é uma informação de ontem, é a última informação. Vamos atualizar pelo menos o número de Santa Casa, da Santa Casa em relação à ocupação, e aí depois você fala desses pacientes que já estão sendo transferidos daqui de Sorocaba até para São Paulo para aliviar a questão do lado de cá. Boa tarde, Baza. Olá, Barazal, boa tarde para você, boa tarde aos amigos acompanhando Manchetes Noticidade. Olha, Barazal, atualmente aqui na Santa Casa tem 30 leitos de UTI. Desses 30 leitos, a informação hoje, repassada aqui pela coordenação, é de que 29 pacientes estão ocupando esses leitos de UTI. Então, dos 30 leitos, 29 pacientes estão na UTI. E temos mais 10 pacientes com Covid-19 na enfermaria, Barazal. E como você falou, 2 pacientes aqui da região foram transferidos para a capital paulista, já que na rede pública ontem a prefeitura divulgou, inclusive, que 100% dos leitos já estavam ocupados. Uma situação muito crítica. A gente vai conversar agora com o Dr. Fernando Brum, ele que é o diretor técnico aqui da Santa Casa e também coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 na cidade. Pois não, Barazal? Só confirmando com o Dr. Brum, o Fernando Brum aí, agradecendo a ele, e eu gostaria que você confirmasse com ele, esses 2 pacientes que foram transferidos para São Paulo, eles chegaram a ficar ontem numa chamada fila de espera. Eles ficaram esperando vaga, ou não? Só confirmar isso pra gente, por favor. Confirmo sim. Doutor Fernando Brum, Barazal está no estúdio. Boa tarde para o senhor. Barazal, tem uma dúvida. Esses 2 pacientes da região, parece que eles são de Votorantim, né? Foram transferidos para São Paulo. Eles tiveram que aguardar numa fila de espera? Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Basílio. Vou explicar só uma coisa. Quando o paciente não é do município de Sorocaba, a regulação de Sorocaba inclui esse paciente no sistema CROSS estadual, porque o próprio município dele não disponibiliza de vaga. O Estado disponibiliza uma vaga nas cidades que são reguladas pelo Estado. No caso, foi para São Paulo. Por isso que esses munícipes não vieram para Sorocaba. Foram para São Paulo, porque eles estão regulados por um outro sistema. Esclarecer então. Então, esses 2 pacientes que da Santa Casa foram transferidos para São Paulo não são de Sorocaba, é isso? Porque pelo jeito, eu pensei que era, do jeito que estava colocando a informação, a gente pensou que eram sorocabanos, né? Segundo o doutor Fernando Brum, eles são de Votorantim, não é, doutor? Exatamente. Todo município que não é de Sorocaba, primeiro a gente consulta o município dele para ver se ele pode absorver o paciente. Em caso de recusa por falta de leito, ele é incluído no sistema CROSS do Estado.
Ok, quer dizer, aguardaram vaga no Sistema Cross, graças a Deus as vagas foram abertas e eles já estão na capital paulista em leitos de UTI. Doutor Fernando Brum, 100% dos leitos ocupados na rede pública aqui de Sorocaba. A Santa Casa não é diferente. Como a entidade vem enfrentando esse problema? Nós enfrentamos com preocupação, lógico, né? É um sistema que está próximo do seu limite de capacidade total. Mas nós dispomos de outros recursos do município. Temos as unidades pré-hospitalares que podem ficar por um tempo com esses pacientes. Tem o hospital de campanha do Arena. Tem a rede privada, onde a prefeitura também pode contratualizar leitos numa necessidade, numa emergência. Tá certo. Agora, tem a previsão de inauguração, parece que amanhã, de novos leitos aqui na Santa Casa. Ou seja, uma boa notícia isso aí. Sim, é uma excelente notícia, tanto para nós gestores, quanto para o próprio município, para dar uma certa tranquilidade à população, aproveitando. Nós estamos abrindo esses 10 leitos, mas pretendíamos não utilizá-los. Precisamos que a população colabore com o isolamento. Barazal, aproveitando a presença do doutor Fernando aqui, nas ruas, fazendo reportagens, a população tem muita dúvida em relação ao hospital de campanha. Quantos leitos tem no hospital de campanha e as UTIs do hospital de campanha? O doutor vai esclarecer. Tem UTI no hospital de campanha? Ele está completamente ocupado, doutor? Qual a situação hoje? Vamos esclarecer o que é um leito de UTI, o que é um leito de estabilização. UTI é um local apropriado que destina-se ao tratamento intensivo. O leito de estabilização é aquele leito com paciente que descompensa, necessita de ser entubado, colocado uma cânula na sua traqueia. Ele é estabilizado pelo tempo que for necessário, ele não é desassistido até que se encontre um leito para ele. O hospital de campanha ele vai aumentando conforme a demanda. Todos os hospitais do país inteiro, do mundo inteiro, enfrentam o problema do quê? Equipamentos e RH. O hospital de campanha não é diferente, gente. Nós também temos dificuldade com RH, equipamentos. A estrutura está lá montada, é uma boa estrutura, muito bem montada, e nós estamos trabalhando conforme o aumento da demanda, nós aumentamos o número de leitos com essas dificuldades que eu expliquei. Quanto está ocupado lá no hospital de campanha? Qual a porcentagem? Hoje deve estar perto de uns 70% a 80%. Tá? Porque os pacientes têm alta, os pacientes são transferidos para a UTI da Santa Casa, porque eles descompensam. Essa movimentação de leitos é comum. Esses leitos que serão inaugurados amanhã na Santa Casa, ou seja, atualmente são 30 leitos de UTI. Com a inauguração amanhã, vai passar para 40 leitos. Estarão disponíveis a partir de que horas, mais ou menos? Veja, hoje nós estamos fazendo uma limpeza terminal, onde pretendemos o quê? Deixar tudo pronto. Os pacientes que estão em outros leitos serão transferidos para essa unidade. Acreditamos que até amanhã pela manhã consigamos pôr todos em prática, mas ainda temos dificuldade com o RH. Repito, os leitos vão sendo abertos conforme a demanda e conforme nós fomos conseguindo suprir essa deficiência. Pois não, Barazal? Eu tenho umas duas perguntas ao doutor Fernando, que é um médico extraordinário e ele é o coordenador também do Centro de Contingência do Enfrentamento à Covid-19 aqui em Sorocaba. E aí, a minha primeira pergunta para ele é a seguinte, gostaria que você transferisse, Basílio, por favor. O que é que, nesse momento, a doença não está controlada ainda em Sorocaba, não é isso? Nós temos ainda dificuldades, porque em São Paulo já há uma sinalização de um controle, porque lá a taxa de ocupação dos hospitais, a taxa está beirando ali 65%, 68%. Eles lá já estão considerando a doença lá em São Paulo, grande São Paulo, de certa forma, né, entre aspas, controlada. Aqui ainda não pode-se dizer que nós estamos no controle da doença, né? Ok. O Barazal levantou uma questão muito interessante. Em São Paulo, há a informação de que, aos poucos, a Covid-19, a contaminação vai sendo controlada. Aqui, em Sorocaba, infelizmente, não temos esse controle ainda, não é, doutor? O Barazal, Eduardo, na verdade, não é que São Paulo está sendo controlada. Vão diminuindo o número de casos, porque eles vão migrando para o interior. Todos esses feriados que o governo do estado deu, o que aconteceu? A população de São Paulo, os paulistanos, começaram a ir para o interior e automaticamente vão disseminando a doença. Nós vamos ver agora uma nova fase da doença, que é a interiorização da doença, principalmente nos municípios de grandes rodovias, que tem a Bandeirantes, Castelo Branco, Raposo Tavares, esses municípios em torno de São Paulo, até 100, 200 quilômetros,
terá um aumento significativo no número de casos. Barazal, você fala uma coisa muito importante aí sempre. Não saia de casa sem necessidade, porque a coisa é séria, não é? 100% dos leitos ocupados de UTI em Sorocaba. Então a gente vai deixar o doutor terminar reforçando essa questão. É importante ficar em casa. Pois não, Barazal. A segunda colocação, então, que é mais um desabafo. Eu sei que Sorocaba não tem jeito. É mais um desabafo. Mas eu não posso ficar sem falar, senão eu vou ter um infarto aqui. Sim. É assim. Confirma com ele, por favor. A Dibjatene, KM-106, novo regional, não recebe pacientes de Sorocaba, é isso? Eu tive essa informação. Porque ela é CROSS, é o Centro de Regulação de Ordem de Serviço de Saúde, é o CROSS que manda para lá. Então, tanto pode ser Sorocaba como pode não ser. Mas, de repente, a prioridade é para paciente de fora. Claro que tem que atender todo mundo. É lógico que tem que atender todo mundo. Mas não fica um negócio assim, não dá uma dor no coração você falar que o hospital, aquele baita hospital, está em Sorocaba e o paciente de Sorocaba não vai ser atendido lá. Isso se for confirmado que a Dibjatene não recebe paciente de Sorocaba. Confirma com o doutor Fernando, por favor. O Barazal tem uma dúvida e muita gente tem também. O hospital regional, a Dibjatene, ele atende pacientes de outras cidades da região e, num momento, não atende pacientes de Sorocaba, só a Santa Casa aqui, por exemplo. Queria que o senhor esclarecesse isso, doutor. Vamos esclarecer. Veja bem, Eduardo, como o nome diz, é um hospital regional. Nós somos uma região metropolitana. Temos 48 municípios nessa região, que dá em torno de uns 3 milhões de habitantes. O Dibjatene dispõe de 30 leitos de UTI, somente para atender essa população de em torno de 2 milhões de habitantes, que Sorocaba tem 700 mil através da Santa Casa. Então, ofertar leito para o município é muito difícil. No início, ofertava-se porque a pandemia não estava muito acentuada. Hoje em dia, os leitos são totalmente ocupados pela região do estado metropolitana e não por munícipes. Somente nos casos que sejam de alta complexidade e em outro tipo de doença. Esclareceu, Barazal? Deu para entender, claro que deu para entender. E a gente quer cuidar de todos. Aliás, ninguém pode ficar de fora, né? Claro que não. Mas é uma característica da nossa região aqui, um baita de um hospital daquele com esta necessidade. De qualquer forma, é o que tem para agora, né, Basílio? Que todos possam ser curados e receber o mesmo atendimento, não, Baza? É verdade, Barazal. E a gente volta com aquela questão da importância, né, da pessoa se cuidar, porque depende de cada um, não é, doutor? Sim. Nós estamos vivendo uma era do fake news. Tá? Eu posso garantir que a instituição chamada Santa Casa e Prefeitura Municipal, nós não trabalhamos com fake news. A informação é verdadeira, é limpa, é o que está realmente ocorrendo. Nós estamos numa fase vermelha, quase próximo de perder o controle. Então, ficar em casa nesse momento é crucial. Tá? Só que se ficar em casa não é para você que está doente. Você que está doente, não está se sentindo bem, está passando mal, procure o serviço de saúde. Nós temos um lugar específico para isso, o PH Zona Leste, ou outras doenças, e as outras unidades. Porque se você deixa para muito tarde procurar, muitas vezes você vai depender de uma UTI. É o que está acontecendo, os pacientes estão ficando com medo de ir ao serviço, segurando, retendo a sua doença, esperando ela complicar. Não está se sentindo bem, é leve, UBS. Um pouquinho mais do que leve, o pH, PA, eu não estou me sentindo bem, eu estou com falta de ar, procure imediatamente serviço de saúde. Muito obrigado, doutor Fernando Brum, ele que é aqui o diretor técnico da Santa Casa, como você falou, Barazal, o coordenador do Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus da Prefeitura de Sorocaba. Eu volto com você, eu volto com você no estúdio. Agradece o doutor Fernando, que trabalha muito e a gente está bem assistido, né, em relação a essas ações, porque as autoridades aqui locais estão fazendo o que podem realmente.